Oi, galera, como vocês estão? Essa é a segunda aula de uma sequência de 3, na qual a gente vai aprender um pouquinho da segunda lei de Newton, ou melhor, o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei é a lei que define, né, a força que atua sobre um corpo. Como calcular a força, o que é força e tal. Basicamente, força é aquilo que muda o estado de inércia do corpo. Então, criando o que a gente fala uma aceleração. Altera o estado de inércia. Ou seja, se um corpo está em MRU e ele recebe uma força, ele vai ou ganhar velocidade, ou mudar a trajetória, vai sair do MRU. Se o corpo está em repouso e ele recebe uma força, né, ele começa a se mover. Beleza? Então, só um minuto que eu vou beber uma água aqui. Então, o que altera o estado de inércia sempre vai ser uma força. A Isa perguntou assim, o peso é uma força? Sim, Isa. Depois que eu falar das 3 leis de Newton, eu vou mostrar as forças mais comuns nos problemas de física para vocês, tá bom? Aí vou falar de peso, vou falar de normal, vou falar de tração, vou falar de força elástica, beleza? Aí a gente vai trabalhar com isso. O Lucas perguntando, as leis de Newton não funcionam em MRUV? Lucas, olha só. As leis de Newton foram feitas para um referencial inercial. O que significa isso? Para que você possa aplicar as leis de Newton, você tem que estar em um referencial, em repouso, ou em MRU. O seu referencial, ele tem que estar em repouso, ou seja, de onde você está observando o fenômeno, tá? O referencial, ele tem que estar em repouso ou em MRU. Se o seu referencial for não inercial, se ele não estiver em repouso ou em MRU, aí as leis de Newton não funcionam. Mas se eu tiver num referencial inicial, por exemplo, se eu estiver parado, eu posso aplicar as leis de Newton para analisar um MRUV. Eu posso aplicar as leis de Newton para analisar um movimento circular, sem problemas. O que eu não posso é estar em um movimento retilíneo uniformemente variado e querer aplicar as leis de Newton desse corpo que está acelerando, ou de um corpo que está fazendo um movimento circular, esse tipo de coisa. Eu tenho que estar de fora, em repouso ou em MRU, analisando aquele movimento, ok? Então, olha só, para o Newton, a segunda lei de Newton, né, ele é a lei que define a força. Então, a força é aquilo que você faz em cima de um corpo para alterar o estado de inércia dela, e você calcula ela como a massa do corpo vezes a aceleração. Lembrando que massa é a quantidade de quilogramas que o corpo tem, né? A medida da massa são os quilogramas. Essa massa, ela mede a inércia de um corpo, ou seja, ela mede a tendência do corpo ficar parado ou do corpo se mover, né? Do corpo querer continuar se movendo. Então, por exemplo, se eu faço uma força em um corpo em repouso aqui, ó, imagina que esse corpo tem 1 quilograma. Eu venho cá e faço uma força nele, qualquer. E observo que essa força provocou uma aceleração no corpo de 1 metro por segundo ao quadrado, eu tenho a definição da medida da força, que a massa é 1, a aceleração é 1. Então eu fiz uma força de 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente convencionou a chamar de 1 Newton, tá? Para definir, para não ter que ficar escrevendo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado o tempo todo, a gente convencionou que a unidade da força vão ser os newtons. Ok? Então, se eu faço uma força em um objeto maior, vamos supor que esse objeto aqui tem 2 kg, e observo que ela proporcionou uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado, eu sei que essa força é maior do que a anterior, porque o objeto tem mais massa, ou seja, o objeto tem mais inércia, e eu observei uma aceleração maior. Então, calculando aqui, ó, 2 vezes 1,5, eu vou ter uma força de 3 newtons. Então, o que a gente pode tirar dessa equaçãozinha aqui? A gente pode entender que a força ela é diretamente proporcional à aceleração. Quanto mais força eu faço, mais aceleração o corpo obtém. E eu posso lembrar também que a massa ela é a medida da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração esse corpo vai ter. Então, se eu fizer a mesma força em corpos de massa diferente, eu não vou obter a mesma aceleração.
Imagina um corpo de massa m. Se eu faço uma força F, eu obtenho uma aceleração A, porque F igual a ma. Se eu pego um corpo maior, um corpo de massa 2m, e faço a mesma força F, eu não vou obter a mesma aceleração. Eu vou obter metade da aceleração. Eu vou obter A sobre 2. Por quê? Porque aí eu faço 2m vezes A sobre 2, corto 2 com 2 e obtenho o mesmo ma que eu tive antes. Tá, o que significa, Bud? Significa que é mais difícil parar uma carreta do que parar um fusquinha. Basicamente é isso. A carreta tem mais massa, então ela tem mais inércia. Para eu frear uma carreta, eu não vou ter o mesmo sistema de freio que eu tenho no fusquinha. Significa que é mais difícil colocar uma pessoa de 80 quilos em movimento do que colocar uma pessoa de 60 quilos em movimento. Tá? Por quê? Porque 80 quilos representa mais inércia. E o mais legal da gente pensar isso é que esse valor de massa é invariável. Na física clássica, né, a gente considera que a massa de um corpo é a mesma em qualquer lugar do universo. Então, a dificuldade que eu tenho para colocar um corpo de 20 quilos em movimento, ou tirar ele de movimento, é a mesma estando aqui na Terra, estando na Lua, estando em Júpiter, estando em Saturno. Porque a massa dele, ou seja, a quantidade de inércia que ele tem, tá, é a mesma em qualquer lugar do universo. Isso é bem intuitivo, né, galera? Porque se eu falo para você assim, ó, eu vou jogar contra você uma bolinha de ping-pong e uma bola de boliche. De qual você vai desviar? Você só pode desviar de uma. Vou jogar as duas na mesma velocidade. Obviamente, você vai desviar da bola de boliche, você vai deixar a bola de ping-pong bater, colidir contra você. Porque você sabe intuitivamente que a bola de boliche possui mais inércia. Então, para que ela pare de se mover, o seu corpo vai exercer uma força maior sobre ela do que teria que exercer na bolinha de ping-pong. Então, é bem intuitivo. Vou colocar a formulação matemática aqui, tá? Quando a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo é zero, esse corpo tem duas opções. Ou ele pode estar em repouso, ou ele tem que estar em MRU. Essas duas condições são equilíbrio. O repouso a gente chama de equilíbrio estático e o MRU a gente chama de equilíbrio dinâmico. Mas são condições de equilíbrio do mesmo jeito. Agora, quando a soma das forças que atuam sobre um corpo é diferente de zero, eu pego assim, ó, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu somo todas as forças, vetorialmente falando, e igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, vai existir uma aceleração. Se a força resultante é diferente de zero, eu posso dizer que existe uma aceleração diferente de zero. E se a aceleração é diferente de zero, eu posso dizer que existe uma força resultante diferente de zero. Vale para os dois lados. Ok? E aí você vai calcular a aceleração e tal do corpo normalmente. Então imagina aqui, eu vou fazer um exemplo bem bobinho, mas para a gente entender como é que funciona. Imagina que aqui tem um corpo de 3 quilos e existem duas forças atuando sobre esse objeto. Uma força que está empurrando ele para cá, de 10 newtons, e uma força que está empurrando ele para cá, de 4 newtons. Como são forças contrárias, né, uma está apontando para a direita, outra está apontando para a esquerda, na hora de calcular a resultante, eu subtraio elas. Então, eu vou pegar o maior vetor que está para a direita e vou subtrair o menor vetor que está para a esquerda. E vou achar a força resultante, que seria uma força que atua para a direita, porque ganha o maior vetor, no valor de 6 newtons. Como a massa desse objeto é 3 quilos, eu venho cá e faço, ó, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é igual a 3 quilos vezes a aceleração. A força resultante vale 6. 6 igual a 3 vezes A. Então, o A tem que ser 2, né? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, um detalhe. Essa aceleração, ela sempre vai atuar, a aceleração gerada pela força resultante, ela sempre vai atuar na mesma direção e sentido da força resultante. Então, se a força resultante está para a direita, na direção horizontal e para a direita, ela também vai atuar
na direção horizontal e para a direita. Muito fácil essa segunda lei, não é mesmo? Pronto para a terceira? Cuidado! É na terceira que muita gente escorrega. Acha que sabe, quando na verdade não sabe. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Mas só se você quiser. Um abraço!